Podcast Bichos Tagarelas. Com Fábio Marçal e Ricardo Weg e gente convidada. Manchetes do Bichos Tagarelas desta terça-feira, dia 16 de janeiro de 2024. Remédios terão 2 aumentos neste ano em boa parte do país. Lei inclui bullying e cyberbullying no Código Penal. Lula sanciona a lei que recria a cota para filmes nacionais nos cinemas do país. Mercado volta a cortar projeção para a inflação no ano. Mostra Focus. Governo prepara pacote de benefícios para a produção de carro elétrico no país. A associação estima que 22% dos contratados no comércio no fim de 2023 sejam mantidos. Renato Rossi e seu comentário da indústria automobilística e as manchetes internacionais e o nosso correspondente nos Estados Unidos, Carlos Kaminski. E o presidente Lula sancionou nesta segunda-feira a chamada cota de tela, a lei considerada essencial para o cinema brasileiro. Sem ela, praticamente todos os filmes nacionais, inclusive os de maior popularidade, ficam relegados a sessões antes das 16 horas, horário em que os cinemas estão sempre mais vazios. Prova disso é que no primeiro semestre do ano passado, os títulos brasileiros representaram 1% da bilheteria. A partir de agora, os cinemas serão obrigados a exibir filmes nacionais, observando o número mínimo de sessões e diversidades dos títulos. A medida vale até 31 de dezembro de 2033. Além disso, a exibição das obras deverá ser feita de forma proporcional durante o ano, sendo a atribuição da Ancine, Agência Nacional do Cinema, fiscalizar o cumprimento da determinação. Caso a lei seja desrespeitada, os cinemas estarão sujeitos a multas e advertências. Podcast Bichos Tagarelas. Fábio Marçal, bem interessante essa notícia que você trouxe aí a respeito, né, das cotas de filmes brasileiros que vão estar nas televisões e também nas telas do cinema. Nós temos aqui no nosso podcast Bichos Tagarelas um cineasta, o querido Maurício Viana, que trabalha diretamente com esse assunto. E o ministro da Comunicação Social, Paulo Pimenta, ele enviou para nós aqui uma entrevista com a Margareth Menezes, ela que é cantora e é a ministra da Cultura no Brasil. O Paulo Pimenta fez a abertura dessa entrevista, foi concedida ontem em Brasília. Vamos ouvir então a ministra Margareth Menezes falando sobre essas cotas para os filmes e a produção cinematográfica em geral brasileira nas televisões e nos cinemas. A retomada, isso para nós assim, é de uma importância enorme, porque também nós estamos vendo também o cinema brasileiro voltando às telas com uma retomada potente, né? A nossa lançamento mais recente com mais de 1 milhão e meio, né, de pessoas, com os 2 filmes brasileiros que saiu agora no começo do ano, e assim também as produções retomando. Eu acho que é um momento vibrante para nós por causa dessa significado e importância do cinema, e o povo brasileiro também voltando aos cinemas para acompanhar esses lançamentos, prestigiar a produção brasileira é muito importante. Podcast Bichos Tagarelas. E o presidente Lula sancionou nesta segunda-feira a lei que tipifica o crime de bullying, inclusive o virtual, e inclui uma série de atos contra menores de 18 anos na categoria de crimes hediondos. O projeto foi aprovado no Congresso em dezembro e cria a Política Nacional de Prevenção e Combate ao Abuso e Exploração Sexual da Criança e do Adolescente,
que deverá ser feita por meio de um plano nacional revisto a cada 10 anos com metas e ações estratégicas. A sanção foi publicada no Diário Oficial desta segunda-feira. Bullying e cyberbullying, quando acontece de forma online, agora são definidos por lei como atos de intimidação, humilhação ou discriminação, realizados sistematicamente, individualmente ou em grupo, mediante violência física ou psicológica, de forma verbal, moral, sexual, social, psicológica, física, material ou virtual. Os crimes passam a constar no Código Penal com pena de multa. No caso do cyberbullying, também pode render até 4 anos de prisão. Há previsão ainda do aumento da pena de 2 crimes já previstos no Código Penal. No caso do homicídio de uma pessoa menor de 14 anos, a pena atual é de 12 a 30 anos de reclusão e agora ela poderá ser aumentada em 2/3 se for praticada em escola de educação básica, pública ou privada. O crime de indução ou instigação ao suicídio ou à automutilação tem pena de 2 anos e 6 anos, de 2 a 6 anos de reclusão. Com texto, a reclusão pode ser duplicada se o autor for responsável por um grupo, comunidade ou rede virtuais. Pois então, sabe aquela dor nas costas, a hérnia de disco e também a dor lombar? Pois é, muita gente sente, né, essas dores e elas não são privilégio de poucos, elas lideram os casos de afastamento de trabalhadores aqui no Brasil. Para vocês terem uma ideia, saiu uma estatística do Instituto Nacional do Seguro Social, do INSS, relativa ao ano passado, né? Tiveram aí o período completo do ano, 2,5 milhões de pessoas aqui no Brasil tiveram benefício concedido por incapacidade temporária, o antigo auxílio-doença. E quais doenças que lideram? A hérnia de disco vem em primeiro lugar, pois é, muitas e muitas pessoas têm esse problema aí com essas dores na coluna, devido à hérnia de disco. Em segundo lugar, a famosa dor lombar. Então, também é outro grande motivo de afastamento devido às doenças aqui no Brasil. Primeiro lugar, hérnia de disco. Segundo lugar, dor lombar. Entre outros problemas, aparece também, por incrível que pareça, fratura no punho. Milhares de pessoas quebraram o punho aqui no Brasil ano passado, e outros problemas também são relacionados, por exemplo, à ansiedade e à depressão, e também lesões no ombro, entre outras doenças. Você quer saber a lista completa? Vale a pena você acessar então o site aí do Instituto Nacional de Seguridade Social, o INSS, Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, e lá está a lista completa. Mas é isso, a notícia é que a hérnia de disco lidera. Do total foram 51.453 concessões de benefícios aí para pessoas com problema de hérnia de disco. Isso com certeza tem muito a ver aí com má postura, com sedentarismo, inclusive com o fumo, entre outros motivos, segundo aqui os médicos que comentaram esse assunto. E é claro, nossas telas, né? A gente vive muito tempo com a cabeça abaixada e olhando as telas do celular, olhando telas o tempo inteiro, e isso também influencia nas dores lombar. E o governo prepara regras para que empresas invistam na produção de carros híbridos e elétricos no Brasil, poderem usufruir de créditos financeiros que minimizem os efeitos do aumento do imposto de importação anunciado em dezembro.
A tributação incomodou empresas com planos de instalar fábricas de elétricos no Brasil, como a BYD, a GWM e a GM, e mobilizou políticos em Brasília contra a iniciativa. A importação de carros híbridos e elétricos isenta desde 2015 passou a ser taxada de maneira crescente até 2026, quando chegará uma alíquota cheia de 35%. Parte desses recursos será usada neste ano para cobrir os gastos do governo com o programa Mover, de incentivo à indústria automotiva já instalada no país. O programa custará, neste ano, 3 bilhões e 500 milhões de reais, dos quais 600 milhões serão bancados pelo aumento do imposto de importação sobre veículos híbridos, elétricos e painéis solares. A previsão do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio é de que cerca de 500 milhões sejam empregados para compensar empresas importadoras que pretendem investir na abertura de unidades no Brasil. Políticos da Bahia, onde a BYD vai instalar uma unidade com capacidade de fabricar 150 mil automóveis híbridos e elétricos por ano, começaram a se mobilizar para pressionar o vice-presidente Geraldo Alckmin. Então é um tema que certamente vai ser abordado aí de uma forma mais incisiva com o Renato Rossi, que carros elétricos, indústria automobilística, tudo com o nosso Renato Rossi. Podcast Bichos Tagarelas. E o comentário de Carlos Kaminski, diretamente dos Estados Unidos. Vamos lá com Kaminski. Olá, Ricardo Veg. Olá, Fábio Marçal. Aqui Carlos Kaminski, diretamente de Orlando, na Flórida. E para os republicanos, a disputa à presidência da República aqui nos Estados Unidos já começou. Foi realizada na noite desta segunda-feira a primeira primária do Partido Republicano. E Donald Trump teve uma vitória muito tranquila sobre os demais candidatos do Partido Republicano. No estado do Iowa, que enfrenta uma condição de inverno terrível, como várias outras regiões aqui dos Estados Unidos, os eleitores saíram de casa com temperaturas abaixo de zero e estradas muito perigosas, muita nevasca na região, e o Trump foi o vencedor nas primárias por lá. O interessante é que os republicanos de Iowa classificam a imigração como a principal questão à frente da economia a ser enfrentada pelos Estados Unidos da América. Uma pesquisa realizada entre 7 e 9 de janeiro incluiu 1.593 cidadãos americanos com uma margem de erro de 3,2 pontos percentuais, acham que Trump vencerá o presidente Biden, se forem os respectivos candidatos de seus partidos à presidência. De acordo com a pesquisa da The Economist, eles perguntaram para o eleitor independentemente de quem você prefere, e 44% disseram que Trump venceria Biden, que ficou com 35% das intenções de voto. E 21% disseram que não tinham certeza. Por outro lado, Donald Trump, que enfrenta mais de 90 processos na justiça, 4 deles criminais relacionados ao 6 de janeiro, aquela invasão do Capitólio, tem até 5 de março
que resolver a questão do Colorado, que resolveu tirar o nome de Trump da cédula. Apesar disso, Trump recorreu e provavelmente terá uma decisão antes dessa data. Mas, para os republicanos, a corrida presidencial já começou. É isso aí, um forte abraço a todos. Podcast Bichos Tagarelas. Fábio Marçal, nosso jornalista super bem informado, saiba que eu tenho um grande orgulho de ter a tua amizade e também dividirmos aqui este espaço diário aqui no Bichos Tagarelas, nosso podcast. Fábio Marçal, querido, estive visitando a tua terra, o Rio Grande do Sul, foi uma honra conhecer a região da Serra, lugar muito bonito, pessoal muito ordeiro, a limpeza nas calçadas, nas ruas foi impressionante, eu fiquei impressionado, não vi um papelzinho no chão, um pacote, um papel de bala, nada, muita ordem, muita organização. Sei que você ama o teu Rio Grande do Sul e eu fiquei encantado e quero lhe dar os parabéns em nome de todo o povo gaúcho, né? Parabenizar a todo o povo gaúcho pela ordem, pela limpeza, pela organização. Muito bom. Saí de Santa Catarina pela Rota do Sol. Rota do Sol é uma rodovia, né, que liga aqui o começo do litoral do Rio Grande do Sul até a Serra Gaúcha. Interessante, é uma rodovia muito bonita, mas aí tivemos uma pequena anotação, gostaria de deixar isso registrado aí ao governador, né, do Rio Grande do Sul, que está faltando ali falta sinalização, então para quem viaja à noite na Rota do Sol, né, se torna bem perigoso ali aquele trecho, então é preciso que o nosso Eduardo Leite tome providências ali para sinalizar. Fora isso, espetacular tudo que eu vi lá no Rio Grande do Sul, recomendo a visita à Serra Gaúcha. Parabéns, Fábio Marçal, de fato você tem bons motivos para ter orgulho do Rio Grande do Sul, querido Fábio Marçal. Podcast Bichos Tagarelas. O Brasil continua com seus braços abertos aí para os povos de muitos países, né? Nós somos formados por cidadãos imigrantes de diversas nacionalidades. Isso forma a nossa pluralidade cultural e continua a acontecer aqui no Brasil, que de minha parte acho muito bonito e interessante essa mistura de culturas, esses braços abertos que temos para os estrangeiros. E olhem só essa notícia, mais de 700 refugiados afegãos já conseguiram trabalho formal aqui no Brasil, né? Os refugiados do Afeganistão. Vamos ouvir reportagem especial aí da Rádio ONU. Podcast Bichos Tagarelas. Segundo a Agência da ONU para Refugiados, Acnur, o Brasil acolheu mais de 9.000 refugiados afegãos nos últimos anos. Em entrevista para a ONU News, o representante da agência no Brasil, David Torzilli, disse que as oportunidades de trabalho são um fator que contribui para o processo de integração dessa população no país. Hasta agora, isso é um dado do Ministério do Trabalho do Brasil, mais de 700 afganos estão incluídos no mercado formal no Brasil. Então, isso demonstra a grande oportunidade e possibilidade que o Brasil tem em integrar até pessoas refugiadas de outra região no mundo, não? Com a possibilidade também de um emprego formal. Os refugiados afganos chegam com um nível educacional muito alto.
muitos entre eles falam inglês, não todos, mas muitos falam inglês, então eles também conseguiram aceder à oportunidade de trabalho em empresas privadas aqui no Brasil. Torzilli afirmou que o agravamento da situação humanitária no Afeganistão nos últimos 2 anos, juntamente com as restrições impostas pelo regime talibã, incluindo a privação de educação e trabalho para milhões de mulheres e meninas, é uma das razões centrais do deslocamento forçado. Os perfis que estão chegando ao Brasil são perfis de famílias, mulheres que trabalhavam, não tinham acesso à educação no Afeganistão e agora não conseguem ter acesso ao trabalho ou não podem seguir trabalhando e têm experimentado um nível de violência que forçaram elas a sair do país. Esses são os perfis principais que recebemos aqui no Brasil. O representante do Acnur destaca que o Brasil recebeu, no transcurso de décadas, refugiados de várias partes do mundo, que contribuíram para o caráter multicultural do país. No entanto, ele afirma que esta é a primeira comunidade afegã que está se formando no Brasil, diferentemente de nacionalidades como os sírios ou ucranianos, que já contavam com diásporas em território brasileiro. Os refugiados afegãos não possuem laços que facilitem a inclusão e integração. Por esta razão, o Acnur empregou diversas estratégias para oferecer maior apoio na recepção dessa população e atender suas necessidades específicas. Dentre elas estão a ampliação de vagas em abrigos, contratação de mediadores culturais, auxílio no acesso à documentação e serviços e oferta de aulas em português, com foco em transmitir a cultura do Brasil e facilitar o acesso ao mercado de trabalho. O Afeganistão tem sofrido nos últimos 40 anos de conflitos, de desastres naturais, de uma situação humanitária muito grave. Ter essa oportunidade de como dá o Brasil, de ter opções, de recomeçar a sua própria vida, de ter proteção internacional em outro país, é uma oportunidade muito grande. E o Brasil é um dos poucos países agora no mundo que está dando essa oportunidade para refugiados do Afeganistão. Torzilli disse esperar que a portaria interministerial número 42, de 22 de setembro de 2023, melhore as possibilidades de integração dos afegãos, criando um fluxo entre a emissão dos vistos humanitários com a recepção por organizações comunitárias. A decisão determinou, dentre outras medidas, que os vistos humanitários para pessoas afetadas pela situação no Afeganistão somente poderão ser concedidos nas embaixadas brasileiras em Islamabad, no Paquistão, e em Teherã, no Irã. Em novembro de 2023, no entanto, entrou em vigor no Paquistão uma política voltada para deportar cidadãos estrangeiros sem documentos, o que pode afetar cerca de 1,4 milhão de afegãos. Segundo o representante do Acnur no Brasil, esse tipo de situação mostra a importância de um espaço de proteção internacional para uma população como a do Afeganistão e do compartilhamento de responsabilidades entre um número maior de países no acolhimento dos refugiados. Da ONU News em Nova York, Felipe de Carvalho. E mais uma excelente notícia. E mais um sinal de recuperação do mercado de trabalho. Empresas como Pão de Açúcar, Amazon e Americanas já absorveram parte relevante da mão de obra contratada temporariamente no fim do ano passado, com a taxa de desemprego no menor patamar desde fevereiro de 2015, 7,5%. A Associação Brasileira do Trabalho Temporário estima que a parcela de efetivados fica em torno de 22%, acima dos 20% do ano anterior. Normalmente, a temporada de admissões temporárias começa em setembro, com comércio e indústria se preparando para datas como Black Friday e Natal. Para a demanda de fim de ano, o Grupo Pão de Açúcar contratou cerca de 2.000 pessoas temporariamente concentradas na Baixada Santista, em São Paulo. Dessas, 80% foram efetivadas para trabalhar no caixa, no setor de perecíveis e na mercearia. O número é o maior nos últimos 3 anos,
Segundo a empresa, as contratações são para atender o aumento da demanda, principalmente no período de férias. A Amazon recrutou 6.000 temporários em outubro para auxiliar nas operações dos centros de distribuições e estações de entrega. 1.000 foram efetivados. Antes da temporada de compras, a empresa contava com 10.000 funcionários. Em janeiro, são mais de 11.000 colaboradores. E vamos ao comentário de quem mais entende da indústria automobilística no Brasil, Renato Rossi. Alô, amigos do Bichos Tagarelas, iniciando mais uma semana. Estão aí, né? Está aí nas televisões do Brasil, nas redes de TV, na mídia, o rescaldo, né, do que aconteceu no Rio de Janeiro, as chuvas intensas que mataram, destruíram pela 15ª vez. Só que agora o Brasil do descaso, o Brasil que teve uma formação social totalmente equivocada, a falta de uma equidade social, as pessoas que foram relegadas às periferias das grandes cidades do Brasil, a classe pobre, que produziu suas casas, construiu sem a menor tecnologia, sem nenhum tipo de ajuda do Estado. Grande parte das construções periféricas do Brasil são improvisadas. Eu fico muito impressionado, e esse é um caminho que eu faço constantemente, até pela minha atividade de jornalista da área do automóvel. Testo muitos carros em São Paulo, na cidade de São Paulo, em viagens também, de São Paulo a Campinas. E quando eu saio de São Paulo, que mostra aquela pujança, que a gente sabe que é uma pujança falsa, porque São Paulo é uma cidade que integra hoje enormes favelas, aquele tumulto, né? Aquela megalópole que tem também lugares absolutamente elitizados, shopping centers de produtos caríssimos, são melhores que os shopping centers dos Emirados Árabes, e a diferenciação social é tremenda, né? E as favelas invadiram regiões bem centrais de São Paulo. Morumbi, que era um bairro riquíssimo, é um bairro rico ainda, hoje é cercado de favelas, é um dos lugares mais perigosos e violentos de São Paulo. Lá as casas hoje não são casas, são casamatas, né? E todos os ricos que ainda permanecem lá têm seus exércitos particulares. É um negócio realmente impressionante. É essa iniquidade social que gera todos os problemas que nós estamos vendo, né? Casas construídas à beira de rios, em córregos, à beira de córregos se transformam em enxurradas, com as enxurradas se transformam em torrentes poderosas que levam pessoas e matam. Estão aí as cenas hoje, né, ainda no Rio de Janeiro inundado, e aí você vai para uma zona sul do Rio de Janeiro, também tem aquela pujança, aquelas boutiques de luxo, ou tem a Miami brasileira, que é a Barra da Tijuca, onde concentra o maior número de novos ricos do mundo. Então é todas as diferenciações sociais que geram esses mortos e feridos e desabrigados e levados pelas correntezas, agora numa situação completamente atípica do clima. Então, o que era antes, tragédias um pouco mais pontuais, com maior, não num sequenciamento, hoje é um sequenciamento. Hoje você pode ter tempestades na terça-feira, dias bons na quarta e quinta, tempestades no final de semana, e esse é um padrão de clima mundial. Está aí nas telas do mundo o inverno norte-americano, que está levando temperaturas a 50 graus abaixo de zero. O que significa isso? É uma coisa boa, um inverno bacana, é para esquiar? Não, é para matar. E o problema são o degelo dos polos, né, que jogam toneladas de gelo nos oceanos, no Oceano Atlântico principalmente, que banha, por exemplo, a cidade de Nova York e uma grande parte da costa norte-americana, e ocasiona
esse gelo acumulado que está na superfície do mar, são icebergs, são trilhões de toneladas de gelo, de geleiras que estão se descongelando. Tudo isso tem uma influência tremenda no clima do planeta, gerando também, por outro lado, esses invernos tenebrosos estão atingindo o hemisfério norte. Depois vem a seca, depois vem aqueles verões terríveis que colocaram temperaturas de mais de 40 graus numa Paris, numa Londres, que não são cidades tropicais, onde as pessoas sofrem muito mais, que não foram acostumadas com o calor. Esses desvios de padrões climáticos são muito mais destrutivos em países emergentes, países de enormes diferenciações sociais, onde a habitabilidade é algo extremamente inseguro para milhões de pessoas. Enquanto não houver uma mudança realmente de mentalidade, de realmente haver uma equalização social aqui no Brasil, programas sociais que melhorem a qualidade das construções, que tirem as pessoas de zonas de risco, que construam bairros que não precisam ser bairros luxuosos, para que as pessoas se situem em outros lugares, que haja dragagem das cidades, o poder público também fazendo melhoras nas tubulações subterrâneas, em galerias subterrâneas que possam conter a água da chuva. Se não houver esses investimentos, mas principalmente uma equalização social nesse país, que não volte o fascismo, né? Porque nós estamos realmente, aí vai ser o fim do Brasil, né? Mas se não há um direcionamento a essa equalização, um direcionamento a uma equidade social, com investimentos também numa consciência ecológica maior, já que a sujeira que é jogada nas ruas, que também entope a cidade, nós continuaremos vendo essas tragédias aí cada vez mais intensas no mundo e aqui no Brasil, absolutamente dramáticas. Voltamos no Bichos Tagarelas. E a expectativa do mercado para a inflação deste ano recuou. Segundo o boletim Focus, divulgado ontem, a projeção passou de 3,9% para 3,87%. Para 2025, a previsão continuou em 13,5% pela 25ª semana seguida. Para o ano seguinte, a perspectiva se manteve em 13,5% pela 28ª semana consecutiva. Os números evidenciam uma volta apenas parcial da inflação para o centro da meta. Informação destacada pelo Banco Central após a manutenção da taxa de 3% para os próximos anos. No horizonte mais longo de 2027, a estimativa também seguiu com 13,5%. Nas estimativas que constam no Focus divulgada, os economistas revisaram parte das expectativas de inflação de curto prazo. A mediana para janeiro de 2024 passou de 0,37 para 0,4. Para o IPCA de fevereiro, a estimativa continuou em 0,65%. O relatório mostrou ainda um aumento da inflação esperada pelo IGPM neste ano. A mediana para o IGPM em 2024 passou de uma alta de 4,6% para 4,08%. Há um mês a projeção era de 4,09%. 4 semanas antes, o percentual do aumento esperado também era de 4%. Para 2025, a estimativa passou de 3,98% para 4%. O segredo aí é combater a inflação, não deixar a inflação aumentar deste patamar, porque com inflação a vaca vai para o brejo. Podcast Bichos Tagarelas. Uma boa novidade, querido Fábio Marçal, Carlos Kaminski
e Maurício Viana, também o nosso colega Rossi, nós aí todos homens, temos um fator novo, um anticoncepcional masculino finalmente está sendo desenvolvido. E é uma novidade, né? Porque normalmente só as mulheres que usam aí os remédios, os anticoncepcionais, para nós restam a camisinha e poucos outros artifícios. Mas agora está aí já em fase final de pesquisa um gel anticoncepcional. Ele está sendo testado lá nos Estados Unidos e teve já uma eficácia de 99%. 99%. Ele tem resultados semelhantes à vasectomia, só que ele é completamente reversível. Acredita-se que dentro aí de pouco tempo o gel anticoncepcional masculino já esteja no mercado. Podcast Bichos Tagarelas. E uma péssima notícia para nós que compramos remédios. Os medicamentos, que já subiram 5,6% no ano passado, vão ficar ainda mais caros em 2024 em boa parte do país. É que há 2 reajustes na esteira. Um deles já está ocorrendo ao longo deste mês, com o efeito do aumento do ICMS em pelo menos 10 estados e no Distrito Federal. O outro será em março, com a correção anual definida pela Câmara de Regulação de Mercado de Medicamentos, autorizada pelo governo. Representantes do setor farmacêutico consideram inevitável o repasse aos preços. A alta de ICMS já está chegando na ponta de Sérgio Mena Barreto, CEL, da Associação Brasileira das Redes de Farmácias e Drogarias. Barreto explica que o ICMS é pago antecipadamente. O tributo é recolhido pela indústria e os medicamentos chegam às farmácias com um novo valor. Eles não conseguem segurar os repasses. Para variar, esse aumento aí, não é, da Bahia, Ceará, Goiás, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Paraná, Rio, Rondônia, Tocantins, Distrito Federal, quem vai pagar a conta desse aumento do ICMS é sempre você, o consumidor. Internacional. E vamos aos destaques dos principais jornais do mundo. New York Times. Segundo a Iowa, DeSantis tem pouco dinheiro para a campanha e enfrentará testes difíceis. Washington Post. Participação no caucus de Iowa é a mais baixa em mais de uma década. Wall Street Journal, as 4 perguntas mais lembradas pelos investidores em 2024. Clarim, Milei vai a Davos com a missão prioritária de acelerar a chegada de dólares do FMI. La Nation, o governo tem primeira reunião com a oposição para negociar pacote de reformas. Financial Times, o manual de Lula. Brasil aposta no retorno ao capitalismo de Estado. Eleição, então, nos Estados Unidos, o ex-presidente candidato à indicação republicana para a eleição presidencial deste ano, Donald Trump venceu a primeira convenção do partido. Em segundo lugar, ficou o governador da Flórida, Ron DeSantis. Em terceiro, a ex-embaixadora na ONU, Nikki Haley. A próxima disputa será em New Hampshire, em 23 de janeiro. Então, a tendência é o Trump ser o candidato republicano que vai combater, vai concorrer com Joe Biden, que apesar da idade, afirmou que vai concorrer a mais um mandato, concorrer à eleição.
E Portugal dissolve o parlamento. O presidente Marcelo Rebelo convocou eleições legislativas para 10 de março. Até lá, o poder legislativo funcionará via comissão permanente, um órgão com poderes limitados e menos deputados, 46 contra 230 da Assembleia da República, o parlamento do país. E olha só, primeiro trilionário em 10 anos. Relatório divulgado pela Oxfam Brasil mostra que até 2034 o mundo pode ter o primeiro trilionário se a tendência de aumento da riqueza dos mais ricos for constante. O documento informa que a pobreza, no entanto, não deve ser erradicada nos próximos 230 anos. Infelizmente, termina agora o nosso Bichos Tagarelas, que agradecemos a edição do Maurício Viana, do Ricardo Egg, do Carlos Kaminski e do Renato Rossi. E claro, agradecendo a audiência de vocês. Sem vocês não existe o Bichos Tagarelas. Até amanhã. Você ouviu o podcast Bichos Tagarelas com Fábio Marçal, Ricardo Weg e gente convidada.